Marcelo, quando estiver pronto, pode se apresentar e falar. Bom, bom dia, meus parentes, aos professores, professor Daniel, vamos dar esse espaço para a fala aqui. E assim, nossos parentes aí, eles fizeram todo um apanhado histórico e realmente do que a gente defende, né? Tanto em questões institucionais, né, nas questões de descaso com as populações do Brasil, né? A nossa história não é diferente. Mas uma coisa que me preocupa muito, antes de eu abordar, né, eu sou Marcelo Tingui, da comunidade Timbotó, sou biólogo e cineasta, né? Trabalho com audiovisual, né? Trago o audiovisual como uma ferramenta de resistência e existência para os povos indígenas. E, assim, uma coisa que me preocupa bastante é a ideia do homem branco rotular as nossas práticas, né? A gente tem aí uma questão, a agricultura familiar, né? É uma prática nossa, foi rotulado. A gente vê hoje a questão da agroecologia, né? Que é um tema muito abordado. E aí vem a bancada ruralista junto com o parlamento e pode tomar para si, né, essa ideia da prática de agroecologia, que na minha comunidade a gente chama de plantio limpo, porque é uma prática que os povos indígenas já vêm fazendo há milênios, né? E assim, eu acho que a responsabilidade para nós não extinguirmos futuramente, para não precisarmos ir para outro planeta, para outra Lua, em Saturno, outro planeta em Júpiter, a responsabilidade de preservar o meio ambiente, essa terra, é de cada um de nós. Cada um de nós, ser humanos, que somos iguais. Culturalmente, religiosamente, somos diferentes, mas como ser humano, somos iguais. Então, assim, a relação do indígena, né, com o território é uma relação harmônica, diferente do homem branco que extrai. O homem quer tirar proveito da terra, né, ser o capitalista da terra, que eu falo. A gente não vê a terra como fonte de riqueza para adquirir o lucro dela, não. A gente vê o território como nosso corpo, né? E o que tem em volta em cima dela é o nosso espírito. Então, a gente tem essa relação harmônica com as ervas, com as plantas, com os animais, né? É tão provável que a gente somos os primeiros habitantes desse mundo, né? E não se saiu doenças, um vírus desse, como agora a Covid, né? Não se alastrou para o mundo, né? Como aconteceu agora, porque a gente sabe que isso tem dedo humano, né? Então, a gente sabe lidar com a floresta, com os animais. Então, assim, eu vejo muito que existe uma ideia de querer deixar os indígenas como os únicos defensores e protetores do meio ambiente, do ecossistema, que somos a salvação. Não. A gente tem essa relação com a natureza, né? A gente tem essa interação, mas a responsabilidade não está só em cima de nós, não. Está em cima de cada um. Desde eu que estou aqui na minha mata, na minha floresta, cultivando, aqui na minha aldeia, que eu faço a questão de morar na minha comunidade, como o professor que está dando aula na sala de aula, o rapaz que está na cidade. Então, assim, é uma preocupação minha, né? Como visão de pensamento. Está na cara de todo mundo, né? Está nas vistas, qual é a nossa relação com a natureza, né? A gente vive com a natureza de acordo com o que a natureza nos impõe. A gente não impõe a natureza, né? Porque a natureza faz parte da gente. Então, as maiores áreas de terras indígenas, áreas preservadas, aqui na minha comunidade, na minha região, a gente está no bioma, a Caatinga, uma área de transição. É a Caatinga e a Mata Atlântica. Então, assim, áreas que antigamente era nossa, que na Guerra do Paraguai, nós somos Xingui, somos Cariri-Chocó. Na Guerra do Paraguai, os cariris, eles lutaram na Guerra do Paraguai. E as terras aqui próximas foram doadas para a coroa portuguesa. Bom, era nossa, Portugal vem e invade, mais uma vez dá um decreto para a terra ser nossa.
E aí os fazendeiros tombam novamente. A gente conseguimos, através da FUNAI, né, alguns hectares de terra, né? E toda essa faixa de terra, hoje, que era pasto, fazenda modelo, hoje é caatinga, né? Então está aparecendo onça e outros animais. E a população, os ciclos vizinhos, fala assim, vocês são preguiçosos. Se eu fosse indígena, eu era rico, né? Então existe esse estereótipo ainda por trás do índio preguiçoso, né? Do índio que não quer trabalhar. Mas a gente entende que isso é uma conspiração contra os povos indígenas. Então, assim, as escolas, as comunidades indígenas são escolas, sim, são ambientes de pesquisas, né? Mas existe muito, eu falo bastante isso. Não basta falar, não basta escrever, debater, criar um pseudônimo, um personagem ambiental da palestra e não fazer, né? Porque no momento que eu falo e não faço, eu estou usando um personagem. Então, assim, hoje a gente sabe que há um problema muito grande, né? O problema ambiental no Brasil é imenso. A gente também não deve só culpar o chefe maior do Estado, os governantes, os parlamentares, porque, assim, de certa forma, a população civil tem a sua contribuição por não querer fazer e também por eleger pessoas, né, que não têm a mínimo caráter para assumir os governos, né, porque são essas pessoas que fazem as PECs, né, e as propostas. Então, a gente, assim, vê assim, dessa forma. E como a educação escolar indígena, né, a minha defesa de conclusão foi currículo indígena, né? Eu abordei muito a questão do RCNEI, referencial curricular, né, para as escolas indígenas, e a questão da escola intercultural, da escola diferenciada, que é uma utopia no Brasil, né? A gente é dito que foi um avanço da escola sair do município da FUNAI para ir para a parte do Estado, na verdade piorou, né? Porque, assim, o governo, o sistema não quer que saiam das comunidades pessoas capacitadas intelectualmente para debater, né? O governo, o sistema quer ainda aquela ideia daquele voto de cabresto, do indígena que não sabe. Então, assim, a questão de extermínio das escolas indígenas, isso é uma conspiração que está dando certo. É um caos na minha comunidade, a gente está há 10 anos aqui lutando com a reforma da escola, a escola está fechada, né? Já foi para o Ministério Público, já foi até para o exterior e está travado, porque o Estado fala que não tem condições. Enfim. Então, há uma ideia, existe uma ideia de fato, existe uma ideia, né, de que as escolas indígenas, elas realmente são escolas diferenciadas, porque, enfim, existem as leis na Constituição Federal de 88, que nos garante que foi um dos maiores passos, né? Existe o RCNEI, que é um documento normativo, né? Existe a conquista da LDB, mas, de fato, isso não existe nas escolas indígenas. Existem as leis, mas não estão sendo implantadas nas comunidades indígenas. Por quê? Não é culpa dos parentes, né, que eu sou professor também, mas o Estado não dá o suporte, né, para que essas escolas andem, né, porque as GERES ou as gerências que gerenciam essas escolas não dão a mínima. Então, de fato, que o próprio PPP da escola, que eu fiz o projeto de pesquisa, né, tinha um mínimo de consonância com o RCNEI, não fazia menção nenhuma com a LDB, não fazia menção nem com a Constituição Federal, não respeitava nem as próprias normas da comunidade. Então, assim, isso é a realidade aqui, na minha comunidade, e em várias comunidades aqui do Nordeste. Isso é uma forma, porque o Estado não quer que existam as escolas indígenas, escolas rurais, porque são lugares diferenciados, né? É a escola onde o professor de ciências vai dar a sua aula, o professor de português, mas é uma escola diferenciada, porque ela é bilíngue, né? Ela existe uma história, a história que é contada, né? A história da colonização, essa fake toda, mas tem a história real do próprio povo, dos povos indígenas com uma realidade. Então, esse aluno, ele sai com um pensar diferente. Isso não é bom, né? Para o Estado como um todo.
Então, assim, é uma utopia. As escolas indígenas no Brasil é uma utopia. Eu falo na parte do Nordeste, porque existe também uma luta muito grande na região do Nordeste, dos indígenas do Nordeste. Além de sofrermos o preconceito latino do branco, né? Porque nós fomos os primeiros atacados, né? Contaminados pela colonização portuguesa, né? Muitas comunidades dizimadas, né? Como o parente falou sobre guerra, né? Que a gente, quando fala sobre guerras, e vem à cabeça o massacre dos 5 milhões de judeus com Hitler, mas aqui no Brasil foi um dos lugares que existiu maior genocídio, maior holocausto no mundo. Brasil, comunidades foram e são dizimadas. Existiu guerra biológica no Brasil, né? As pessoas mandavam os enfermos moribundos para as comunidades para infectar, enfim. Existe todo um processo que é mascarado, que as universidades não passam, que os pesquisadores não expõem, entendeu? Então, enfim, a questão ambiental no Brasil é uma utopia ainda, mas nós, povos indígenas, estamos aqui para ensinar. Se o povo não quer, não sabe, a gente vai ensinar como trabalhar com a natureza, porque é algo que a gente fazemos há muito tempo, né? Então, é uma luta que a gente vive, é uma luta que a gente tem essa luta, mas dizendo que a questão ambiental no Brasil, a questão ambiental no mundo, ela pertence a todos. Não adianta querer jogar essa ideia só para os povos indígenas, né? Porque os povos indígenas, eles estão lá, eles trabalham com a natureza e têm uma afetividade diferente. Então, a gente fala, a gente faz, mas a responsabilidade pelo planeta vivo, para não termos uma futura extinção, né? Que é o meu colega Krenak, né? Ele fez um livro, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu indico para quem não leu, leia ele. Enfim, então, assim, depende muito da gente, né? Depende muito de todos nós, como o Brasil, como todos, né? E se o povo não aprende, pode ir para as comunidades indígenas que a gente ensina como lidar com a natureza, né? E viver. É isso. Obrigado, Marcelo. E uma boa reflexão em relação à responsabilidade de cada um, né? Todos somos responsáveis pela preservação e conservação ambiental. Isso, e também os povos indígenas, claro que tem muito a ensinar ainda com as comunidades não indígenas. Temos aqui também a presença da Verislene Lavur, que é pesquisadora, né, da Universidade de Salamanca, na Espanha, também, que vai falar um pouco lá na frente sobre a questão da BNCC, sobre a questão da educação indígena, né, educação escolar indígena. Então, vai colocar um contraponto aí, o que está em teoria e o que está em prática, como falou muito bem o Marcelo.